assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo o que ele queria era reconstruir a sua vida ao lado do seu filho. Após enfrentar anos na prisão, Mercer só quer recuperar o tempo perdido, sem se envolver em conflitos novamente. O problema é que, neste exato momento, estoura um dos maiores conflitos e revoltas do ano de 1992. Dois policiais que espancaram um homem negro são absolvidos de suas acusações. Por isso, a sensação de impunidade e insegurança aumenta, e a população negra de Los Angeles decide chamar a atenção das autoridades e reagir. Agora Mercer, em meio a todo este grande conflito, terá que achar um equilíbrio entre não se envolver em confusões com a polícia novamente e impedir que seus filhos trilhem um caminho errado em suas vidas. O que Mercer não imaginava é que nesta busca, ele acabaria se tornando inspiração para uma geração que anseia por justiça e reconhecimento. Mercer acabou de sair da cadeia. Foram anos trancado, sem ver o mundo lá fora, sem estar com o filho, sem poder fazer nada da vida. Agora ele está na rua de novo, livre, mas não é aquela liberdade de filme bonito, não. É aquela liberdade cheia de medo, incerteza e com um monte de coisa para resolver. O Mercer não quer saber de confusão. Ele só quer paz. Quer viver tranquilo, cuidar do filho, arrumar um emprego e tentar reconstruir tudo o que perdeu. Só que o mundo mudou enquanto ele estava fora. As ruas tão diferentes, as pessoas tão diferentes, e até o jeito de viver parece outro. Logo de cara, dá pra ver que ele vai ter que ralar muito. Não tem grana, não tem casa própria, não tem trabalho. Tá praticamente começando do zero. E pior, tem um passado preso nas costas. Ninguém quer dar oportunidade pra alguém que já teve problema com a justiça. A sociedade é assim, né? Fecha a porta na cara de quem mais precisa de uma chance. E tem o filho dele, né? O moleque tá crescendo num ambiente tenso. A cidade tá fervendo, cheia de tensão racial, policial batendo em gente inocente, violência por todo lado. E o Mercer sabe que, se não ficar esperto, o filho pode acabar indo pro mesmo caminho errado que ele já conheceu bem demais. Isso deixa ele desesperado, porque ele quer ser presente, quer ser pai de verdade. Mas como fazer isso com tudo desmoronando ao redor? Mesmo assim, o Mercer tenta. Ele vai atrás de trabalho, vai atrás de fazer as coisas do jeito certo. Mas sempre aparece um obstáculo. Ou o povo desconfia dele por causa do passado, ou o sistema complica tudo. É como se o mundo estivesse dizendo: você não merece recomeçar. Mas ele continua tentando. Cada dia é uma batalha. Tem uma cena que mostra bem isso. Ele chega num lugar para uma entrevista de emprego, tá todo arrumado, preparado, esperançoso. Mas aí, quando olham a ficha dele e veem que ele já foi preso, a cara do entrevistador muda na hora. Nem disfarça. A resposta é aquela desculpa de sempre. A gente vai entrar em contato. E nada. Mais uma porta fechada. E em casa, o clima também não é fácil. O filho tá naquele ponto da adolescência em que tudo é difícil. Ele sente raiva, sente abandono, sente que o pai não estava ali quando ele mais precisava. E aí, quando o Mercer tenta conversar, dar conselhos, mostrar que tá mudado, o menino meio que rejeita. Não é fácil reconquistar um filho depois de tanto tempo ausente, ainda mais num ambiente tão pesado como o que eles vivem. O Mercer começa a perceber que, para dar conta de tudo isso, vai ter que ser mais do que só um cara tentando mudar. Vai ter que ser forte, vai ter que se controlar, vai ter que engolir muita coisa. E tudo isso enquanto o mundo lá fora está prestes a explodir. Porque, ao mesmo tempo em que ele luta pela própria paz, tá rolando um clima de raiva na cidade inteira. Os noticiários só falam de um caso. Um homem negro apanhou da polícia, e os policiais nem foram punidos. Isso revolta muita gente. A população negra de Los Angeles começa a ficar cada vez mais indignada. As pessoas estão cansadas de ver sempre a mesma injustiça acontecendo e ninguém fazendo nada. Então, o Mercer tá ali, recém-liberto, querendo apenas viver a vida dele e cuidar do filho. Mas sente no ar que algo grande tá vindo. É como se uma tempestade estivesse se formando, e ele bem no meio dela, tentando não ser levado pelo vento. Ele anda pelas ruas e vê a revolta crescendo. Gente protestando, gente discutindo, gente com medo. E ele pensa: eu saí da prisão,
Mas será que tô realmente livre? Porque parece que mesmo do lado de fora, o mundo continua sendo uma prisão de outro tipo, com racismo, injustiça e falta de oportunidade. A cidade começa a ferver. E não é exagero, não. Tá pegando fogo mesmo. No sentimento das pessoas, na tensão nas ruas e mais pra frente, até literalmente. Mas calma, vamos por partes. Tudo começa a desandar quando sai a notícia. Os policiais que espancaram o Rodney King foram inocentados. Isso mesmo. Todo mundo viu o vídeo dos caras batendo nele como se ele fosse um bicho, chutando, dando cacetada. E mesmo assim, a justiça disse que eles não tinham feito nada de errado. Aí pronto. Foi como jogar gasolina num barril que já estava cheio de raiva há anos. A população negra de Los Angeles, que já estava cansada de ser maltratada, de ser ignorada, de ser humilhada, explodiu. As pessoas ficaram revoltadas, e com razão. Era tipo, quantas vezes a gente vai apanhar e ninguém vai fazer nada? E o Mercer? Ele tá bem no meio disso tudo. Ele só queria paz, lembra? Mas agora, tá cercado por um clima de guerra. Você anda na rua e vê protesto, vê gente gritando, queimando coisa, enfrentando a polícia. E o Mercer tá ali, tentando não se envolver. Mas como ignorar tudo isso? A tensão cresce rápido. No começo, são protestos pacíficos. Gente nas ruas com cartazes falando sobre justiça, igualdade, pedindo respeito. Mas aí a polícia começa a reagir com força. Começa a bater, prender, empurrar a galera, e aí vira caos. As lojas começam a ser saqueadas, carros são virados, prédios são incendiados. A revolta vira desespero. As pessoas estão cansadas de esperar por mudanças que nunca vêm. E o Mercer está assistindo tudo isso, com o coração na mão, porque ele sabe que isso pode puxar o filho dele para o lado errado. Em casa, o Mercer começa a perceber que o filho está de olho nessa movimentação toda. O garoto tá vendo a galera da vizinhança indo pra rua, enfrentando a polícia, falando sobre justiça, e começa a achar que talvez esse seja o jeito de ser ouvido. Ele quer fazer parte de algo, quer mostrar que tem voz. E aí vem o medo do Mercer, porque ele sabe como começa esse tipo de coisa. Primeiro é só acompanhar de longe, depois começa a andar com as pessoas erradas. E quando vê, já tá no meio do tiroteio, da polícia correndo atrás, da violência. Ele já viveu isso. Ele já sabe onde dá. Então o Mercer tenta puxar o filho para perto. Fala com ele, tenta explicar que não é esse o caminho. Que a gente tem que lutar por justiça. Sim, mas do jeito certo. Só que o filho dele tá cheio de raiva. E vê o pai como alguém que não estava ali quando tudo começou. A confiança ainda não tá firme. Enquanto isso, o Mercer começa a ser pressionado de todos os lados. De um lado, a cidade pegando fogo. As pessoas chamando para se juntar à revolta, dizendo que ele tem que lutar também, que ele tem obrigação de estar lá. De outro, o instinto de proteger o filho, de não voltar a se meter com a polícia, de não ser preso de novo. É um conflito interno pesado. Ele sente que está traindo o povo dele se ficar em casa calado, mas também sente que vai perder o filho, ou a própria liberdade, se envolver demais. É como se ele estivesse andando numa corda bamba, com um lado chamando para a guerra, e o outro para a desistência. E aí vem uma das cenas mais tensas. O Mercer e o filho estão no carro, voltando para casa, e de repente são parados pela polícia. Do nada, sem motivo. A abordagem é agressiva, cheia de grito, arma apontada, e o moleque, assustado, começa a gritar também. O Mercer, naquela hora, tem que controlar tudo. A raiva, o medo, a vontade de reagir. Porque ele sabe, se levantar a voz, pode acabar morto. Ele já viu isso acontecer. Depois disso, o filho dele muda. Começa a ver que o pai sabe o que está falando. Que não é só papo de adulto querendo mandar, é sobrevivência. Mas o Mercer também vê que o mundo não vai esperar ele se acertar com o filho para desabar. A revolta está se espalhando. Não é mais só sobre o Rodney King. É sobre tudo. Sobre anos de dor, de silêncio, de injustiça. E o Mercer entende. Ele pode até querer ficar fora disso, mas não tem como. Quando o mundo explode à sua volta, você tem que escolher de que lado vai estar. A cidade já virou um campo de guerra. As ruas estão cheias de fumaça, gritos, sirenes, helicópteros. Tudo está virando caos. Mas dentro de tudo isso, o Mercer só tem uma missão: proteger o filho dele. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Protestos, saques, polícia.
O que ele quer mesmo é manter o garoto longe de tudo isso. Só que não tá fácil. O menino já tá envolvido. Não é que ele virou bandido, nada disso. Mas ele tá cercado de amigos que estão indo pras ruas, se metendo nas confusões. E o pior, ele começa a achar que o pai dele é fraco, que o Mercer tá se escondendo, se acovardando, enquanto todo mundo luta por justiça. Tudo o que ele queria era reconstruir a sua vida ao lado do seu filho. Após enfrentar anos na prisão, Mercer só quer recuperar o tempo perdido, sem se envolver em conflitos novamente. O problema é que, neste exato momento, estoura um dos maiores conflitos e revoltas do ano de 1992. 2 policiais que espancaram um homem negro são absolvidos de suas acusações. Por isso, a sensação de impunidade e insegurança aumenta, e a população negra de Los Angeles decide chamar a atenção das autoridades e reagir. Agora Mercer, em meio a todo este grande conflito, terá que achar um equilíbrio entre não se envolver em confusões com a polícia novamente e impedir que seus filhos trilhem um caminho errado em suas vidas. O que Mercer não imaginava é que nesta busca, ele acabaria se tornando inspiração para uma geração que anseia por justiça e reconhecimento. Mercer acabou de sair da cadeia. Foram anos trancado, sem ver o mundo lá fora, sem estar com o filho, sem poder fazer nada da vida. Agora ele está na rua de novo, livre, mas não é aquela liberdade de filme bonito, não. É aquela liberdade cheia de medo, incerteza e com um monte de coisa para resolver. O Mercer não quer saber de confusão. Ele só quer paz. Quer viver tranquilo, cuidar do filho, arrumar um emprego e tentar reconstruir tudo o que perdeu. Só que o mundo mudou enquanto ele estava fora. As ruas estão diferentes, as pessoas estão diferentes, e até o jeito de viver parece outro. Logo de cara, dá pra ver que ele vai ter que ralar muito. Não tem grana, não tem casa própria, não tem trabalho. Tá praticamente começando do zero. E pior, tem um passado preso nas costas. Ninguém quer dar oportunidade pra alguém que já teve problema com a justiça. A sociedade é assim, né? Fecha a porta na cara de quem mais precisa de uma chance. E tem o filho dele, né? O moleque tá crescendo num ambiente tenso, a cidade tá fervendo, cheia de tensão racial, policial batendo em gente inocente, violência por todo lado. E o Mercer sabe que, se não ficar esperto, o filho pode acabar indo pro mesmo caminho errado que ele já conheceu bem demais. Isso deixa ele desesperado, porque ele quer ser presente, quer ser pai de verdade. Mas como fazer isso com tudo desmoronando ao redor? Mesmo assim, o Mercer tenta. Ele vai atrás de trabalho, vai atrás de fazer as coisas do jeito certo. Mas sempre aparece um obstáculo. Ou o povo desconfia dele por causa do passado, ou o sistema complica tudo. É como se o mundo estivesse dizendo: você não merece recomeçar. Mas ele continua tentando. Cada dia é uma batalha. Tem uma cena que mostra bem isso. Ele chega num lugar para uma entrevista de emprego, tá todo arrumado, preparado, esperançoso. Mas aí, quando olham a ficha dele e veem que ele já foi preso, a cara do entrevistador muda na hora. Nem disfarça. A resposta é aquela desculpa de sempre. A gente vai entrar em contato. E nada. Mais uma porta fechada. E em casa, o clima também não é fácil. O filho tá naquele ponto da adolescência em que tudo é difícil. Ele sente raiva, sente abandono, sente que o pai não estava ali quando ele mais precisava. E aí, quando o Mercer tenta conversar, dar conselhos, mostrar que tá mudado, o menino meio que rejeita. Não é fácil reconquistar um filho depois de tanto tempo ausente, ainda mais num ambiente tão pesado como o que eles vivem. O Mercer começa a perceber que, para dar conta de tudo isso, vai ter que ser mais do que só um cara tentando mudar. Vai ter que ser forte, vai ter que se controlar, vai ter que engolir muita coisa. E tudo isso enquanto o mundo lá fora está prestes a explodir, porque, ao mesmo tempo em que ele luta pela própria paz, tá rolando um clima de raiva na cidade inteira. Os noticiários só falam de um caso. Um homem negro apanhou da polícia, e os policiais nem foram punidos. Isso revolta muita gente. A população negra de Los Angeles começa a ficar cada vez mais indignada. As pessoas estão cansadas de ver sempre a mesma injustiça acontecendo e ninguém fazendo nada. Então, o Mercer tá ali, recém-liberto, querendo apenas viver a vida dele e cuidar do filho. Mas sente no ar que algo grande tá vindo. É como se uma tempestade estivesse se formando, e ele bem no meio dela, tentando não ser levado pelo vento. Ele anda pelas ruas
e vê a revolta crescendo. Gente protestando, gente discutindo, gente com medo. E ele pensa: eu saí da prisão, mas será que estou realmente livre? Porque parece que mesmo do lado de fora, o mundo continua sendo uma prisão de outro tipo, com racismo, injustiça e falta de oportunidade. A cidade começa a ferver. E não é exagero, não. Tá pegando fogo mesmo. No sentimento das pessoas, na tensão nas ruas e mais pra frente, até literalmente. Mas calma, vamos por partes. Tudo começa a desandar quando sai a notícia. Os policiais que espancaram o Rodney King foram inocentados. Isso mesmo. Todo mundo viu o vídeo dos caras batendo nele como se ele fosse um bicho, chutando, dando cacetada. E mesmo assim, a justiça disse que eles não tinham feito nada de errado. Aí pronto. Foi como jogar gasolina num barril que já estava cheio de raiva há anos. A população negra de Los Angeles, que já estava cansada de ser maltratada, de ser ignorada, de ser humilhada, explodiu. As pessoas ficaram revoltadas. E com razão. Era tipo: quantas vezes a gente vai apanhar e ninguém vai fazer nada? E o Mercer? Ele tá bem no meio disso tudo. Ele só queria paz, lembra? Mas agora, tá cercado por um clima de guerra. Você anda na rua e vê protesto, vê gente gritando, queimando coisa, enfrentando a polícia. E o Mercer tá ali, tentando não se envolver. Mas como ignorar tudo isso? A tensão cresce rápido. No começo, são protestos pacíficos. Gente nas ruas com cartazes falando sobre justiça, igualdade, pedindo respeito. Mas aí a polícia começa a reagir com força. Começa a bater, prender, empurrar a galera, e aí vira caos. As lojas começam a ser saqueadas, carros são virados, prédios são incendiados. A revolta vira desespero. As pessoas estão cansadas de esperar por mudanças que nunca vêm. E o Mercer está assistindo tudo isso, com o coração na mão, porque ele sabe que isso pode puxar o filho dele para o lado errado. Em casa, o Mercer começa a perceber que o filho está de olho nessa movimentação toda. O garoto tá vendo a galera da vizinhança indo pra rua, enfrentando a polícia, falando sobre justiça, e começa a achar que talvez esse seja o jeito de ser ouvido. Ele quer fazer parte de algo, quer mostrar que tem voz. E aí vem o medo do Mercer, porque ele sabe como começa esse tipo de coisa. Primeiro é só acompanhar de longe, depois começa a andar com as pessoas erradas. E quando vê, já tá no meio do tiroteio, da polícia correndo atrás, da violência. Ele já viveu isso. Ele já sabe onde dá. Então o Mercer tenta puxar o filho para perto, fala com ele, tenta explicar que não é esse o caminho, que a gente tem que lutar por justiça, sim, mas do jeito certo. Só que o filho dele tá cheio de raiva. E vê o pai como alguém que não estava ali quando tudo começou. A confiança ainda não tá firme. Enquanto isso, o Mercer começa a ser pressionado de todos os lados. De um lado, a cidade pegando fogo, as pessoas chamando para se juntar à revolta, dizendo que ele tem que lutar também, que ele tem obrigação de estar lá. De outro, o instinto de proteger o filho, de não voltar a se meter com a polícia, de não ser preso de novo. É um conflito interno pesado. Ele sente que está traindo o povo dele se ficar em casa calado, mas também sente que vai perder o filho, ou a própria liberdade, se envolver demais. É como se ele estivesse andando numa corda bamba, com um lado chamando para a guerra e o outro para a desistência. E aí vem uma das cenas mais tensas. O Mercer e o filho estão no carro, voltando para casa, e de repente são parados pela polícia. Do nada, sem motivo. A abordagem é agressiva, cheia de grito, arma apontada, e o moleque, assustado, começa a gritar também. O Mercer, naquela hora, tem que controlar tudo. A raiva, o medo, a vontade de reagir. Porque ele sabe, se levantar a voz, pode acabar morto. Ele já viu isso acontecer. Depois disso, o filho dele muda. Começa a ver que o pai sabe o que está falando. Que não é só papo de adulto querendo mandar, é sobrevivência. Mas o Mercer também vê que o mundo não vai esperar ele se acertar com o filho para desabar. A revolta está se espalhando. Não é mais só sobre o Rodney King. É sobre tudo. Sobre anos de dor, de silêncio, de injustiça. E o Mercer entende. Ele pode até querer ficar fora disso, mas não tem como. Quando o mundo explode à sua volta, você tem que escolher de que lado vai estar. A cidade já virou um campo de guerra. As ruas estão cheias de fumaça, gritos, sirenes, helicópteros. Tudo está virando caos. Mas dentro de tudo isso, o Mercer só tem uma missão: proteger o filho dele.
Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Protestos, saques, polícia. O que ele quer mesmo é manter o garoto longe de tudo isso. Só que não tá fácil. O menino já tá envolvido. Não é que ele virou bandido, nada disso. Mas ele tá cercado de amigos que estão indo pras ruas, se metendo nas confusões. E o pior, ele começa a achar que o pai dele é fraco, que o Mercer tá se escondendo, se acovardando, enquanto todo mundo luta por justiça. Tudo o que ele queria era reconstruir a sua vida ao lado do seu filho. Após enfrentar anos na prisão, Mercer só quer recuperar o tempo perdido, sem se envolver em conflitos novamente. O problema é que, neste exato momento, estoura um dos maiores conflitos e revoltas do ano de 1992. 2 policiais que espancaram um homem negro são absolvidos de suas acusações. Por isso, a sensação de impunidade e insegurança aumenta, e a população negra de Los Angeles decide chamar a atenção das autoridades e reagir. Agora Mercer, em meio a todo este grande conflito, terá que achar um equilíbrio entre não se envolver em confusões com a polícia novamente e impedir que seus filhos trilhem um caminho errado em suas vidas. O que Mercer não imaginava é que nesta busca, ele acabaria se tornando inspiração para uma geração que anseia por justiça e reconhecimento. Mercer acabou de sair da cadeia. Foram anos trancado, sem ver o mundo lá fora, sem estar com o filho, sem poder fazer nada da vida. Agora ele está na rua de novo, livre. Mas não é aquela liberdade de filme bonito, não. É aquela liberdade cheia de medo, incerteza e com um monte de coisa para resolver. O Mercer não quer saber de confusão. Ele só quer paz. Quer viver tranquilo, cuidar do filho, arrumar um emprego e tentar reconstruir tudo o que perdeu. Só que o mundo mudou enquanto ele estava fora. As ruas tão diferentes, as pessoas tão diferentes, e até o jeito de viver parece outro. Logo de cara, dá pra ver que ele vai ter que ralar muito. Não tem grana, não tem casa própria, não tem trabalho. Tá praticamente começando do zero. E pior, tem um passado preso nas costas. Ninguém quer dar oportunidade pra alguém que já teve problema com a justiça. A sociedade é assim, né? Fecha a porta na cara de quem mais precisa de uma chance. E tem o filho dele, né? O moleque tá crescendo num ambiente tenso. A cidade tá fervendo, cheia de tensão racial, policial batendo em gente inocente, violência por todo lado. E o Mercer sabe que, se não ficar esperto, o filho pode acabar indo pro mesmo caminho errado que ele já conheceu bem demais. Isso deixa ele desesperado, porque ele quer ser presente, quer ser pai de verdade. Mas como fazer isso com tudo desmoronando ao redor? Mesmo assim, o Mercer tenta. Ele vai atrás de trabalho, vai atrás de fazer as coisas do jeito certo. Mas sempre aparece um obstáculo. Ou o povo desconfia dele por causa do passado, ou o sistema complica tudo. É como se o mundo estivesse dizendo: você não merece recomeçar. Mas ele continua tentando. Cada dia é uma batalha. Tem uma cena que mostra bem isso. Ele chega num lugar para uma entrevista de emprego, tá todo arrumado, preparado, esperançoso. Mas aí, quando olham a ficha dele e veem que ele já foi preso, a cara do entrevistador muda na hora. Nem disfarça. A resposta é aquela desculpa de sempre. A gente vai entrar em contato. E nada. Mais uma porta fechada. E em casa, o clima também não é fácil. O filho tá naquele ponto da adolescência em que tudo é difícil. Ele sente raiva, sente abandono, sente que o pai não estava ali quando ele mais precisava. E aí, quando o Mercer tenta conversar, dar conselhos, mostrar que tá mudado, o menino meio que rejeita. Não é fácil reconquistar um filho depois de tanto tempo ausente. Ainda mais num ambiente tão pesado como o que eles vivem. O Mercer começa a perceber que, para dar conta de tudo isso, vai ter que ser mais do que só um cara tentando mudar. Vai ter que ser forte, vai ter que se controlar, vai ter que engolir muita coisa. E tudo isso enquanto o mundo lá fora está prestes a explodir. Porque, ao mesmo tempo em que ele luta pela própria paz, tá rolando um clima de raiva na cidade inteira. Os noticiários só falam de um caso. Um homem negro apanhou da polícia, e os policiais nem foram punidos. Isso revolta muita gente. A população negra de Los Angeles começa a ficar cada vez mais indignada. As pessoas estão cansadas de ver sempre a mesma injustiça acontecendo e ninguém fazendo nada. Então, o Mercer tá ali, recém-liberto, querendo apenas viver a vida dele e cuidar do filho. Mas sente no ar que algo grande tá vindo. É como se uma tempestade estivesse se formando, e ele bem no meio dela,
tentando não ser levado pelo vento. Ele anda pelas ruas e vê a revolta crescendo. Gente protestando, gente discutindo, gente com medo. E ele pensa: eu saí da prisão, mas será que estou realmente livre? Porque parece que mesmo do lado de fora, o mundo continua sendo uma prisão de outro tipo, com racismo, injustiça e falta de oportunidade. A cidade começa a ferver. E não é exagero, não. Tá pegando fogo mesmo. No sentimento das pessoas, na tensão nas ruas e mais pra frente, até literalmente. Mas calma, vamos por partes. Tudo começa a desandar quando sai a notícia. Os policiais que espancaram o Rodney King foram inocentados. Isso mesmo. Todo mundo viu o vídeo dos caras batendo nele como se ele fosse um bicho, chutando, dando cacetada. E mesmo assim, a justiça disse que eles não tinham feito nada de errado. Aí pronto. Foi como jogar gasolina num barril que já estava cheio de raiva há anos. A população negra de Los Angeles, que já estava cansada de ser maltratada, de ser ignorada, de ser humilhada, explodiu. As pessoas ficaram revoltadas. E com razão. Era tipo: quantas vezes a gente vai apanhar e ninguém vai fazer nada? E o Mercer? Ele tá bem no meio disso tudo. Ele só queria paz, lembra? Mas agora, tá cercado por um clima de guerra. Você anda na rua e vê protesto, vê gente gritando, queimando coisa, enfrentando a polícia. E o Mercer tá ali, tentando não se envolver. Mas como ignorar tudo isso? A tensão cresce rápido. No começo, são protestos pacíficos. Gente nas ruas com cartazes falando sobre justiça, igualdade, pedindo respeito. Mas aí a polícia começa a reagir com força. Começa a bater, prender, empurrar a galera, e aí vira caos. As lojas começam a ser saqueadas, carros são virados, prédios são incendiados. A revolta vira desespero. As pessoas estão cansadas de esperar por mudanças que nunca vêm. E o Mercer está assistindo tudo isso, com o coração na mão, porque ele sabe que isso pode puxar o filho dele para o lado errado. Em casa, o Mercer começa a perceber que o filho está de olho nessa movimentação toda. O garoto está vendo a galera da vizinhança indo para a rua, enfrentando a polícia, falando sobre justiça, e começa a achar que talvez esse seja o jeito de ser ouvido. Ele quer fazer parte de algo, quer mostrar que tem voz. E aí vem o medo do Mercer, porque ele sabe como começa esse tipo de coisa. Primeiro é só acompanhar de longe, depois começa a andar com as pessoas erradas. E quando vê, já está no meio do tiroteio, da polícia correndo atrás, da violência. Ele já viveu isso, ele já sabe onde dá. Então o Mercer tenta puxar o filho para perto, fala com ele, tenta explicar que não é esse o caminho, que a gente tem que lutar por justiça, sim, mas do jeito certo. Só que o filho dele tá cheio de raiva. E vê o pai como alguém que não estava ali quando tudo começou. A confiança ainda não está firme. Enquanto isso, o Mercer começa a ser pressionado de todos os lados. De um lado, a cidade pegando fogo, as pessoas chamando para se juntar à revolta, dizendo que ele tem que lutar também, que ele tem obrigação de estar lá. De outro, o instinto de proteger o filho, de não voltar a se meter com a polícia, de não ser preso de novo. É um conflito interno pesado. Ele sente que está traindo o povo dele se ficar em casa calado, mas também sente que vai perder o filho, ou a própria liberdade, se envolver demais. É como se ele estivesse andando numa corda bamba, com um lado chamando para guerra e o outro para desistência. E aí vem uma das cenas mais tensas. O Mercer e o filho estão no carro, voltando para casa, e de repente são parados pela polícia. Do nada, sem motivo. A abordagem é agressiva, cheia de grito, arma apontada, e o moleque, assustado, começa a gritar também. O Mercer, naquela hora, tem que controlar tudo. A raiva, o medo, a vontade de reagir. Porque ele sabe, se levantar a voz, pode acabar morto. Ele já viu isso acontecer. Depois disso, o filho dele muda. Começa a ver que o pai sabe o que está falando. Que não é só papo de adulto querendo mandar, é sobrevivência. Mas o Mercer também vê que o mundo não vai esperar ele se acertar com o filho para desabar. A revolta está se espalhando. Não é mais só sobre o Rodney King. É sobre tudo. Sobre anos de dor, de silêncio, de injustiça. E o Mercer entende. Ele pode até querer ficar fora disso, mas não tem como. Quando o mundo explode à sua volta, você tem que escolher de que lado vai estar. A cidade já virou um campo de guerra. As ruas estão cheias de fumaça, gritos, sirenes, helicópteros. Tudo está virando caos.
Mas dentro de tudo isso, o Mercer só tem uma missão: proteger o filho dele. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Protestos, saques, polícia. O que ele quer mesmo é manter o garoto longe de tudo isso. Só que não tá fácil. O menino já tá envolvido. Não é que ele virou bandido, nada disso. Mas ele tá cercado de amigos que estão indo pras ruas, se metendo nas confusões. E o pior, ele começa a achar que o pai dele é fraco, que o Mercer tá se escondendo, se acovardando, enquanto todo mundo luta por justiça. Tudo o que ele queria era reconstruir a sua vida ao lado do seu filho. Após enfrentar anos na prisão, Mercer só quer recuperar o tempo perdido, sem se envolver em conflitos novamente. O problema é que, neste exato momento, estoura um dos maiores conflitos e revoltas do ano de 1992. 2 policiais que espancaram um homem negro são absolvidos de suas acusações. Por isso, a sensação de impunidade e insegurança aumenta, e a população negra de Los Angeles decide chamar a atenção das autoridades e reagir. Agora Mercer, em meio a todo este grande conflito, terá que achar um equilíbrio entre não se envolver em confusões com a polícia novamente e impedir que seus filhos trilhem um caminho errado em suas vidas. O que Mercer não imaginava é que nesta busca, ele acabaria se tornando inspiração para uma geração que anseia por justiça e reconhecimento. Mercer acabou de sair da cadeia. Foram anos trancado, sem ver o mundo lá fora, sem estar com o filho, sem poder fazer nada da vida. Agora ele está na rua de novo, livre, mas não é aquela liberdade de filme bonito, não. É aquela liberdade cheia de medo, incerteza e com um monte de coisa para resolver. O Mercer não quer saber de confusão. Ele só quer paz. Quer viver tranquilo, cuidar do filho, arrumar um emprego e tentar reconstruir tudo o que perdeu. Só que o mundo mudou enquanto ele estava fora. As ruas tão diferentes, as pessoas tão diferentes, e até o jeito de viver parece outro. Logo de cara, dá pra ver que ele vai ter que ralar muito. Não tem grana, não tem casa própria, não tem trabalho. Tá praticamente começando do zero. E pior, tem um passado preso nas costas. Ninguém quer dar oportunidade para alguém que já teve problema com a justiça. A sociedade é assim, né? Fecha a porta na cara de quem mais precisa de uma chance. E tem o filho dele, né? O moleque tá crescendo num ambiente tenso. A cidade tá fervendo, cheia de tensão racial, policial batendo em gente inocente, violência por todo lado. E o Mercer sabe que, se não ficar esperto, o filho pode acabar indo pro mesmo caminho errado que ele já conheceu bem demais. Isso deixa ele desesperado, porque ele quer ser presente, quer ser pai de verdade, mas como fazer isso com tudo desmoronando ao redor? Mesmo assim, o Mercer tenta. Ele vai atrás de trabalho, vai atrás de fazer as coisas do jeito certo, mas sempre aparece um obstáculo. Ou o povo desconfia dele por causa do passado, ou o sistema complica tudo. É como se o mundo estivesse dizendo: você não merece recomeçar. Mas ele continua tentando. Cada dia é uma batalha. Tem uma cena que mostra bem isso. Ele chega num lugar para uma entrevista de emprego, tá todo arrumado, preparado, esperançoso. Mas aí, quando olham a ficha dele e veem que ele já foi preso, a cara do entrevistador muda na hora. Nem disfarça. A resposta é aquela desculpa de sempre. A gente vai entrar em contato. E nada. Mais uma porta fechada. E em casa, o clima também não é fácil. O filho tá naquele ponto da adolescência em que tudo é difícil. Ele sente raiva, sente abandono, sente que o pai não estava ali quando ele mais precisava. E aí, quando o Mercer tenta conversar, dar conselhos, mostrar que tá mudado, o menino meio que rejeita. Não é fácil reconquistar um filho depois de tanto tempo ausente, ainda mais num ambiente tão pesado como o que eles vivem. O Mercer começa a perceber que, para dar conta de tudo isso, vai ter que ser mais do que só um cara tentando mudar. Vai ter que ser forte, vai ter que se controlar, vai ter que engolir muita coisa. E tudo isso enquanto o mundo lá fora está prestes a explodir. Porque, ao mesmo tempo em que ele luta pela própria paz, tá rolando um clima de raiva na cidade inteira. Os noticiários só falam de um caso. Um homem negro apanhou da polícia, e os policiais nem foram punidos. Isso revolta muita gente. A população negra de Los Angeles começa a ficar cada vez mais indignada. As pessoas estão cansadas de ver sempre a mesma injustiça acontecendo e ninguém fazendo nada. Então, o Mercer tá ali, recém-liberto, querendo apenas viver a vida dele e cuidar do filho.
mas sente no ar que algo grande está vindo. É como se uma tempestade estivesse se formando, e ele bem no meio dela, tentando não ser levado pelo vento. Ele anda pelas ruas e vê a revolta crescendo. Gente protestando, gente discutindo, gente com medo. E ele pensa: eu saí da prisão, mas será que estou realmente livre? Porque parece que mesmo do lado de fora, o mundo continua sendo uma prisão de outro tipo, com racismo, injustiça e falta de oportunidade. A cidade começa a ferver. E não é exagero, não. Tá pegando fogo mesmo. No sentimento das pessoas, na tensão nas ruas e mais pra frente, até literalmente. Mas calma, vamos por partes. Tudo começa a desandar quando sai a notícia. Os policiais que espancaram o Rodney King foram inocentados. Isso mesmo. Todo mundo viu o vídeo dos caras batendo nele como se ele fosse um bicho, chutando, dando cacetada. E mesmo assim, a justiça disse que eles não tinham feito nada de errado. Aí pronto. Foi como jogar gasolina num barril que já estava cheio de raiva há anos. A população negra de Los Angeles, que já estava cansada de ser maltratada, de ser ignorada, de ser humilhada, explodiu. As pessoas ficaram revoltadas. E com razão. Era tipo: quantas vezes a gente vai apanhar e ninguém vai fazer nada? E o Mercer? Ele tá bem no meio disso tudo. Ele só queria paz, lembra? Mas agora, tá cercado por um clima de guerra. Você anda na rua e vê protesto, vê gente gritando, queimando coisa, enfrentando a polícia. E o Mercer tá ali, tentando não se envolver. Mas como ignorar tudo isso? A tensão cresce rápido. No começo, são protestos pacíficos. Gente nas ruas com cartazes falando sobre justiça, igualdade, pedindo respeito. Mas aí a polícia começa a reagir com força. Começa a bater, prender, empurrar a galera, e aí vira caos. As lojas começam a ser saqueadas, carros são virados, prédios são incendiados. A revolta vira desespero. As pessoas estão cansadas de esperar por mudanças que nunca vêm. E o Mercer está assistindo tudo isso, com o coração na mão, porque ele sabe que isso pode puxar o filho dele para o lado errado. Em casa, o Mercer começa a perceber que o filho está de olho nessa movimentação toda. O garoto tá vendo a galera da vizinhança indo pra rua, enfrentando a polícia, falando sobre justiça, e começa a achar que talvez esse seja o jeito de ser ouvido. Ele quer fazer parte de algo, quer mostrar que tem voz. E aí vem o medo do Mercer, porque ele sabe como começa esse tipo de coisa. Primeiro é só acompanhar de longe, depois começa a andar com as pessoas erradas. E quando vê, já tá no meio do tiroteio, da polícia correndo atrás, da violência. Ele já viveu isso. Ele já sabe onde dá. Então o Mercer tenta puxar o filho para perto. Fala com ele, tenta explicar que não é esse o caminho. Que a gente tem que lutar por justiça. Sim, mas do jeito certo. Só que o filho dele tá cheio de raiva. E vê o pai como alguém que não estava ali quando tudo começou. A confiança ainda não tá firme. Enquanto isso, o Mercer começa a ser pressionado de todos os lados. De um lado, a cidade pegando fogo. As pessoas chamando para se juntar à revolta, dizendo que ele tem que lutar também, que ele tem obrigação de estar lá. De outro, o instinto de proteger o filho, de não voltar a se meter com a polícia, de não ser preso de novo. É um conflito interno pesado. Ele sente que está traindo o povo dele se ficar em casa calado, mas também sente que vai perder o filho, ou a própria liberdade, se envolver demais. É como se ele estivesse andando numa corda bamba, com um lado chamando para a guerra, e o outro para a desistência. E aí vem uma das cenas mais tensas. O Mercer e o filho estão no carro, voltando para casa, e de repente são parados pela polícia. Do nada, sem motivo. A abordagem é agressiva, cheia de grito, arma apontada, e o moleque, assustado, começa a gritar também. O Mercer, naquela hora, tem que controlar tudo. A raiva, o medo, a vontade de reagir. Porque ele sabe, se levantar a voz, pode acabar morto. Ele já viu isso acontecer. Depois disso, o filho dele muda. Começa a ver que o pai sabe o que está falando. Que não é só papo de adulto querendo mandar, é sobrevivência. Mas o Mercer também vê que o mundo não vai esperar ele se acertar com o filho para desabar. A revolta está se espalhando. Não é mais só sobre o Rodney King. É sobre tudo. Sobre anos de dor, de silêncio, de injustiça. E o Mercer entende. Ele pode até querer ficar fora disso, mas não tem como. Quando o mundo explode à sua volta, você tem que escolher de que lado vai estar.
A cidade já virou um campo de guerra. As ruas estão cheias de fumaça, gritos, sirenes, helicópteros. Tudo tá virando caos. Mas dentro de tudo isso, o Mercer só tem uma missão: proteger o filho dele. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Protestos, saques, polícia. O que ele quer mesmo é manter o garoto longe de tudo isso. Só que não tá fácil. O menino já tá envolvido. Não é que ele virou bandido, nada disso. Mas ele tá cercado de amigos que estão indo pras ruas, se metendo nas confusões. E o pior, ele começa a achar que o pai dele é fraco, que o Mercer tá se escondendo, se acovardando, enquanto todo mundo luta por justiça. Tudo o que ele queria era reconstruir a sua vida ao lado do seu filho. Após enfrentar anos na prisão, Mercer só quer recuperar o tempo perdido, sem se envolver em conflitos novamente. O problema é que, neste exato momento, estoura um dos maiores conflitos e revoltas do ano de 1992. 2 policiais que espancaram um homem negro são absolvidos de suas acusações. Por isso, a sensação de impunidade e insegurança aumenta, e a população negra de Los Angeles decide chamar a atenção das autoridades e reagir. Agora Mercer, em meio a todo este grande conflito, terá que achar um equilíbrio entre não se envolver em confusões com a polícia novamente e impedir que seus filhos trilhem um caminho errado em suas vidas. O que Mercer não imaginava é que nesta busca, ele acabaria se tornando inspiração para uma geração que anseia por justiça e reconhecimento. Mercer acabou de sair da cadeia. Foram anos trancado, sem ver o mundo lá fora, sem estar com o filho, sem poder fazer nada da vida. Agora ele está na rua de novo, livre, mas não é aquela liberdade de filme bonito, não. É aquela liberdade cheia de medo, incerteza e com um monte de coisa para resolver. O Mercer não quer saber de confusão. Ele só quer paz. Quer viver tranquilo, cuidar do filho, arrumar um emprego e tentar reconstruir tudo o que perdeu. Só que o mundo mudou enquanto ele estava fora. As ruas estão diferentes, as pessoas estão diferentes, e até o jeito de viver parece outro. Logo de cara, dá pra ver que ele vai ter que ralar muito. Não tem grana, não tem casa própria, não tem trabalho. Tá praticamente começando do zero. E pior, tem um passado preso nas costas. Ninguém quer dar oportunidade pra alguém que já teve problema com a justiça. A sociedade é assim, né? Fecha a porta na cara de quem mais precisa de uma chance. E tem o filho dele, né? O moleque tá crescendo num ambiente tenso. A cidade tá fervendo, cheia de tensão racial, policial batendo em gente inocente, violência por todo lado. E o Mercer sabe que, se não ficar esperto, o filho pode acabar indo pro mesmo caminho errado que ele já conheceu bem demais. Isso deixa ele desesperado, porque ele quer ser presente, quer ser pai de verdade. Mas como fazer isso com tudo desmoronando ao redor? Mesmo assim, o Mercer tenta. Ele vai atrás de trabalho, vai atrás de fazer as coisas do jeito certo. Mas sempre aparece um obstáculo. Ou o povo desconfia dele por causa do passado, ou o sistema complica tudo. É como se o mundo estivesse dizendo: você não merece recomeçar. Mas ele continua tentando. Cada dia é uma batalha. Tem uma cena que mostra bem isso. Ele chega num lugar para uma entrevista de emprego, tá todo arrumado, preparado, esperançoso. Mas aí, quando olham a ficha dele e veem que ele já foi preso, a cara do entrevistador muda na hora. Nem disfarça. A resposta é aquela desculpa de sempre. A gente vai entrar em contato. E nada. Mais uma porta fechada. E em casa, o clima também não é fácil. O filho tá naquele ponto da adolescência em que tudo é difícil. Ele sente raiva, sente abandono, sente que o pai não estava ali quando ele mais precisava. E aí, quando o Mercer tenta conversar, dar conselhos, mostrar que tá mudado, o menino meio que rejeita. Não é fácil reconquistar um filho depois de tanto tempo ausente, ainda mais num ambiente tão pesado como o que eles vivem. O Mercer começa a perceber que, para dar conta de tudo isso, vai ter que ser mais do que só um cara tentando mudar. Vai ter que ser forte, vai ter que se controlar, vai ter que engolir muita coisa. E tudo isso enquanto o mundo lá fora está prestes a explodir, porque, ao mesmo tempo em que ele luta pela própria paz, tá rolando um clima de raiva na cidade inteira. Os noticiários só falam de um caso. Um homem negro apanhou da polícia, e os policiais nem foram punidos. Isso revolta muita gente. A população negra de Los Angeles começa a ficar cada vez mais indignada. As pessoas estão cansadas de ver sempre a mesma injustiça acontecendo e ninguém fazendo nada.
Então, o Mercer tá ali, recém-liberto, querendo apenas viver a vida dele e cuidar do filho. Mas sente no ar que algo grande tá vindo. É como se uma tempestade estivesse se formando, e ele bem no meio dela, tentando não ser levado pelo vento. Ele anda pelas ruas e vê a revolta crescendo. Gente protestando, gente discutindo, gente com medo. E ele pensa: eu saí da prisão, mas será que tô realmente livre? Porque parece que mesmo do lado de fora, o mundo continua sendo uma prisão de outro tipo, com racismo, injustiça e falta de oportunidade. A cidade começa a ferver. E não é exagero, não. Tá pegando fogo mesmo. No sentimento das pessoas, na tensão nas ruas e mais pra frente, até literalmente. Mas calma, vamos por partes. Tudo começa a desandar quando sai a notícia. Os policiais que espancaram o Rodney King foram inocentados. Isso mesmo. Todo mundo viu o vídeo dos caras batendo nele como se ele fosse um bicho, chutando, dando cacetada. E mesmo assim, a justiça disse que eles não tinham feito nada de errado. Aí pronto. Foi como jogar gasolina num barril que já estava cheio de raiva há anos. A população negra de Los Angeles, que já estava cansada de ser maltratada, de ser ignorada, de ser humilhada, explodiu. As pessoas ficaram revoltadas. E com razão. Era tipo: quantas vezes a gente vai apanhar e ninguém vai fazer nada? E o Mercer? Ele tá bem no meio disso tudo. Ele só queria paz, lembra? Mas agora, tá cercado por um clima de guerra. Você anda na rua e vê protesto, vê gente gritando, queimando coisa, enfrentando a polícia. E o Mercer tá ali, tentando não se envolver. Mas como ignorar tudo isso? A tensão cresce rápido. No começo, são protestos pacíficos. Gente nas ruas com cartazes falando sobre justiça, igualdade, pedindo respeito. Mas aí a polícia começa a reagir com força. Começa a bater, prender, empurrar a galera, e aí vira caos. As lojas começam a ser saqueadas, carros são virados, prédios são incendiados. A revolta vira desespero. As pessoas estão cansadas de esperar por mudanças que nunca vêm. E o Mercer está assistindo tudo isso, com o coração na mão, porque ele sabe que isso pode puxar o filho dele para o lado errado. Em casa, o Mercer começa a perceber que o filho está de olho nessa movimentação toda. O garoto tá vendo a galera da vizinhança indo pra rua, enfrentando a polícia, falando sobre justiça, e começa a achar que talvez esse seja o jeito de ser ouvido. Ele quer fazer parte de algo, quer mostrar que tem voz. E aí vem o medo do Mercer, porque ele sabe como começa esse tipo de coisa. Primeiro é só acompanhar de longe, depois começa a andar com as pessoas erradas. E quando vê, já tá no meio do tiroteio, da polícia correndo atrás, da violência. Ele já viveu isso. Ele já sabe onde dá. Então o Mercer tenta puxar o filho para perto, fala com ele, tenta explicar que não é esse o caminho, que a gente tem que lutar por justiça, sim, mas do jeito certo. Só que o filho dele tá cheio de raiva. E vê o pai como alguém que não estava ali quando tudo começou. A confiança ainda não tá firme. Enquanto isso, o Mercer começa a ser pressionado de todos os lados. De um lado, a cidade pegando fogo, as pessoas chamando para se juntar à revolta, dizendo que ele tem que lutar também, que ele tem obrigação de estar lá. De outro, o instinto de proteger o filho, de não voltar a se meter com a polícia, de não ser preso de novo. É um conflito interno pesado. Ele sente que está traindo o povo dele se ficar em casa calado, mas também sente que vai perder o filho, ou a própria liberdade, se envolver demais. É como se ele estivesse andando numa corda bamba, com um lado chamando para a guerra, e o outro para a desistência. E aí vem uma das cenas mais tensas. O Mercer e o filho estão no carro, voltando para casa, e de repente são parados pela polícia. Do nada, sem motivo. A abordagem é agressiva, cheia de grito, arma apontada, e o moleque, assustado, começa a gritar também. O Mercer, naquela hora, tem que controlar tudo. A raiva, o medo, a vontade de reagir. Porque ele sabe, se levantar a voz, pode acabar morto. Ele já viu isso acontecer. Depois disso, o filho dele muda. Começa a ver que o pai sabe o que está falando. Que não é só papo de adulto querendo mandar, é sobrevivência. Mas o Mercer também vê que o mundo não vai esperar ele se acertar com o filho para desabar. A revolta está se espalhando. Não é mais só sobre o Rodney King. É sobre tudo. Sobre anos de dor, de silêncio, de injustiça. E o Mercer entende
Ele pode até querer ficar fora disso, mas não tem como. Quando o mundo explode à sua volta, você tem que escolher de que lado vai estar. A cidade já virou um campo de guerra. As ruas estão cheias de fumaça, gritos, sirenes, helicópteros. Tudo tá virando caos. Mas dentro de tudo isso, o Mercer só tem uma missão: proteger o filho dele. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Protestos, saques, polícia. O que ele quer mesmo é manter o garoto longe de tudo isso. Só que não tá fácil. O menino já tá envolvido. Não é que ele virou bandido, nada disso. Mas ele tá cercado de amigos que estão indo pras ruas, se metendo nas confusões. E o pior, ele começa a achar que o pai dele é fraco, que o Mercer tá se escondendo, se acovardando, enquanto todo mundo luta por justiça. Tudo o que ele queria era reconstruir a sua vida ao lado do seu filho. Após enfrentar anos na prisão, Mercer só quer recuperar o tempo perdido, sem se envolver em conflitos novamente. O problema é que, neste exato momento, estoura um dos maiores conflitos e revoltas do ano de 1992. 2 policiais que espancaram um homem negro são absolvidos de suas acusações. Por isso, a sensação de impunidade e insegurança aumenta, e a população negra de Los Angeles decide chamar a atenção das autoridades e reagir. Agora Mercer, em meio a todo este grande conflito, terá que achar um equilíbrio entre não se envolver em confusões com a polícia novamente e impedir que seus filhos trilhem um caminho errado em suas vidas. O que Mercer não imaginava é que nesta busca, ele acabaria se tornando inspiração para uma geração que anseia por justiça e reconhecimento. Mercer acabou de sair da cadeia. Foram anos trancado, sem ver o mundo lá fora, sem estar com o filho, sem poder fazer nada da vida. Agora ele está na rua de novo, livre. Mas não é aquela liberdade de filme bonito, não. É aquela liberdade cheia de medo, incerteza e com um monte de coisa para resolver. O Mercer não quer saber de confusão. Ele só quer paz. Quer viver tranquilo, cuidar do filho, arrumar um emprego e tentar reconstruir tudo o que perdeu. Só que o mundo mudou enquanto ele estava fora. As ruas tão diferentes, as pessoas tão diferentes, e até o jeito de viver parece outro. Logo de cara, dá pra ver que ele vai ter que ralar muito. Não tem grana, não tem casa própria, não tem trabalho. Tá praticamente começando do zero. E pior, tem um passado preso nas costas. Ninguém quer dar oportunidade pra alguém que já teve problema com a justiça. A sociedade é assim, né? Fecha a porta na cara de quem mais precisa de uma chance. E tem o filho dele, né? O moleque tá crescendo num ambiente tenso. A cidade tá fervendo, cheia de tensão racial, policial batendo em gente inocente, violência por todo lado. E o Mercer sabe que, se não ficar esperto, o filho pode acabar indo pro mesmo caminho errado que ele já conheceu bem demais. Isso deixa ele desesperado, porque ele quer ser presente, quer ser pai de verdade. Mas como fazer isso com tudo desmoronando ao redor? Mesmo assim, o Mercer tenta. Ele vai atrás de trabalho, vai atrás de fazer as coisas do jeito certo. Mas sempre aparece um obstáculo. Ou o povo desconfia dele por causa do passado, ou o sistema complica tudo. É como se o mundo estivesse dizendo: você não merece recomeçar. Mas ele continua tentando. Cada dia é uma batalha. Tem uma cena que mostra bem isso. Ele chega num lugar para uma entrevista de emprego, tá todo arrumado, preparado, esperançoso. Mas aí, quando olham a ficha dele e veem que ele já foi preso, a cara do entrevistador muda na hora. Nem disfarça. A resposta é aquela desculpa de sempre. A gente vai entrar em contato. E nada. Mais uma porta fechada. E em casa, o clima também não é fácil. O filho tá naquele ponto da adolescência em que tudo é difícil. Ele sente raiva, sente abandono, sente que o pai não estava ali quando ele mais precisava. E aí, quando o Mercer tenta conversar, dar conselhos, mostrar que tá mudado, o menino meio que rejeita. Não é fácil reconquistar um filho depois de tanto tempo ausente. Ainda mais num ambiente tão pesado como o que eles vivem. O Mercer começa a perceber que, para dar conta de tudo isso, vai ter que ser mais do que só um cara tentando mudar. Vai ter que ser forte, vai ter que se controlar, vai ter que engolir muita coisa. E tudo isso enquanto o mundo lá fora está prestes a explodir. Porque, ao mesmo tempo em que ele luta pela própria paz, tá rolando um clima de raiva na cidade inteira. Os noticiários só falam de um caso. Um homem negro apanhou da polícia, e os policiais nem foram punidos. Isso revolta muita gente.
A população negra de Los Angeles começa a ficar cada vez mais indignada. As pessoas estão cansadas de ver sempre a mesma injustiça acontecendo e ninguém fazendo nada. Então, o Mercer está ali, recém-liberto, querendo apenas viver a vida dele e cuidar do filho. Mas sente no ar que algo grande está vindo. É como se uma tempestade estivesse se formando, e ele bem no meio dela, tentando não ser levado pelo vento. Ele anda pelas ruas e vê a revolta crescendo. Gente protestando, gente discutindo, gente com medo. E ele pensa: eu saí da prisão, mas será que estou realmente livre? Porque parece que mesmo do lado de fora, o mundo continua sendo uma prisão de outro tipo, com racismo, injustiça e falta de oportunidade. A cidade começa a ferver. E não é exagero, não. Tá pegando fogo mesmo. No sentimento das pessoas, na tensão nas ruas e mais pra frente, até literalmente. Mas calma, vamos por partes. Tudo começa a desandar quando sai a notícia. Os policiais que espancaram o Rodney King foram inocentados. Isso mesmo. Todo mundo viu o vídeo dos caras batendo nele como se ele fosse um bicho, chutando, dando cacetada. E mesmo assim, a justiça disse que eles não tinham feito nada de errado. Aí pronto. Foi como jogar gasolina num barril que já estava cheio de raiva há anos. A população negra de Los Angeles, que já estava cansada de ser maltratada, de ser ignorada, de ser humilhada, explodiu. As pessoas ficaram revoltadas. E com razão. Era tipo: quantas vezes a gente vai apanhar e ninguém vai fazer nada? E o Mercer? Ele tá bem no meio disso tudo. Ele só queria paz, lembra? Mas agora, tá cercado por um clima de guerra. Você anda na rua e vê protesto, vê gente gritando, queimando coisa, enfrentando a polícia. E o Mercer tá ali, tentando não se envolver. Mas como ignorar tudo isso? A tensão cresce rápido. No começo, são protestos pacíficos. Gente nas ruas com cartazes falando sobre justiça, igualdade, pedindo respeito. Mas aí a polícia começa a reagir com força. Começa a bater, prender, empurrar a galera, e aí vira caos. As lojas começam a ser saqueadas, carros são virados, prédios são incendiados. A revolta vira desespero. As pessoas estão cansadas de esperar por mudanças que nunca vêm. E o Mercer está assistindo tudo isso, com o coração na mão, porque ele sabe que isso pode puxar o filho dele para o lado errado. Em casa, o Mercer começa a perceber que o filho está de olho nessa movimentação toda. O garoto está vendo a galera da vizinhança indo para a rua, enfrentando a polícia, falando sobre justiça, e começa a achar que talvez esse seja o jeito de ser ouvido. Ele quer fazer parte de algo, quer mostrar que tem voz. E aí vem o medo do Mercer, porque ele sabe como começa esse tipo de coisa. Primeiro é só acompanhar de longe, depois começa a andar com as pessoas erradas. E quando vê, já está no meio do tiroteio, da polícia correndo atrás, da violência. Ele já viveu isso, ele já sabe onde dá. Então o Mercer tenta puxar o filho para perto, fala com ele, tenta explicar que não é esse o caminho, que a gente tem que lutar por justiça, sim, mas do jeito certo. Só que o filho dele tá cheio de raiva. E vê o pai como alguém que não estava ali quando tudo começou. A confiança ainda não tá firme. Enquanto isso, o Mercer começa a ser pressionado de todos os lados. De um lado, a cidade pegando fogo, as pessoas chamando para se juntar à revolta, dizendo que ele tem que lutar também, que ele tem obrigação de estar lá. De outro, o instinto de proteger o filho, de não voltar a se meter com a polícia, de não ser preso de novo. É um conflito interno pesado. Ele sente que está traindo o povo dele se ficar em casa calado, mas também sente que vai perder o filho, ou a própria liberdade, se envolver demais. É como se ele estivesse andando numa corda bamba, com um lado chamando para guerra e o outro para desistência. E aí vem uma das cenas mais tensas. O Mercer e o filho estão no carro, voltando para casa, e de repente são parados pela polícia. Do nada, sem motivo. A abordagem é agressiva, cheia de grito, arma apontada, e o moleque, assustado, começa a gritar também. O Mercer, naquela hora, tem que controlar tudo. A raiva, o medo, a vontade de reagir. Porque ele sabe, se levantar a voz, pode acabar morto. Ele já viu isso acontecer. Depois disso, o filho dele muda. Começa a ver que o pai sabe o que está falando. Que não é só papo de adulto querendo mandar, é sobrevivência. Mas o Mercer também vê que o mundo não vai esperar ele se acertar com o filho para desabar. A revolta está se espalhando.
Não é mais só sobre o Rodney King, é sobre tudo. Sobre anos de dor, de silêncio, de injustiça. E o Mercer entende, ele pode até querer ficar fora disso, mas não tem como. Quando o mundo explode à sua volta, você tem que escolher de que lado vai estar. A cidade já virou um campo de guerra. As ruas estão cheias de fumaça, gritos, sirenes, helicópteros. Tudo tá virando caos. Mas dentro de tudo isso, o Mercer só tem uma missão: proteger o filho dele. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Protestos, saques, polícia. O que ele quer mesmo é manter o garoto longe de tudo isso. Só que não tá fácil. O menino já tá envolvido. Não é que ele virou bandido, nada disso. Mas ele tá cercado de amigos que estão indo pras ruas, se metendo nas confusões. E o pior, ele começa a achar que o pai dele é fraco, que o Mercer tá se escondendo, se acovardando, enquanto todo mundo luta por justiça. Tudo o que ele queria era reconstruir a sua vida ao lado do seu filho. Após enfrentar anos na prisão, Mercer só quer recuperar o tempo perdido, sem se envolver em conflitos novamente. O problema é que, neste exato momento, estoura um dos maiores conflitos e revoltas do ano de 1992. 2 policiais que espancaram um homem negro são absolvidos de suas acusações. Por isso, a sensação de impunidade e insegurança aumenta, e a população negra de Los Angeles decide chamar a atenção das autoridades e reagir. Agora Mercer, em meio a todo este grande conflito, terá que achar um equilíbrio entre não se envolver em confusões com a polícia novamente e impedir que seus filhos trilhem um caminho errado em suas vidas. O que Mercer não imaginava é que nesta busca, ele acabaria se tornando inspiração para uma geração que anseia por justiça e reconhecimento. Mercer acabou de sair da cadeia. Foram anos trancado, sem ver o mundo lá fora, sem estar com o filho, sem poder fazer nada da vida. Agora ele está na rua de novo, livre. Mas não é aquela liberdade de filme bonito, não. É aquela liberdade cheia de medo, incerteza e com um monte de coisa para resolver. O Mercer não quer saber de confusão. Ele só quer paz. Quer viver tranquilo, cuidar do filho, arrumar um emprego e tentar reconstruir tudo o que perdeu. Só que o mundo mudou enquanto ele estava fora. As ruas tão diferentes, as pessoas tão diferentes, e até o jeito de viver parece outro. Logo de cara, dá pra ver que ele vai ter que ralar muito. Não tem grana, não tem casa própria, não tem trabalho. Tá praticamente começando do zero. E pior, tem um passado preso nas costas. Ninguém quer dar oportunidade pra alguém que já teve problema com a justiça. A sociedade é assim, né? Fecha a porta na cara de quem mais precisa de uma chance. E tem o filho dele, né? O moleque tá crescendo num ambiente tenso. A cidade tá fervendo, cheia de tensão racial, policial batendo em gente inocente, violência por todo lado. E o Mercer sabe que, se não ficar esperto, o filho pode acabar indo pro mesmo caminho errado que ele já conheceu bem demais. Isso deixa ele desesperado, porque ele quer ser presente, quer ser pai de verdade. Mas como fazer isso com tudo desmoronando ao redor? Mesmo assim, o Mercer tenta. Ele vai atrás de trabalho, vai atrás de fazer as coisas do jeito certo. Mas sempre aparece um obstáculo. Ou o povo desconfia dele por causa do passado, ou o sistema complica tudo. É como se o mundo estivesse dizendo: você não merece recomeçar. Mas ele continua tentando. Cada dia é uma batalha. Tem uma cena que mostra bem isso. Ele chega num lugar para uma entrevista de emprego, tá todo arrumado, preparado, esperançoso. Mas aí, quando olham a ficha dele e veem que ele já foi preso, a cara do entrevistador muda na hora. Nem disfarça. A resposta é aquela desculpa de sempre. A gente vai entrar em contato. E nada. Mais uma porta fechada. E em casa, o clima também não é fácil. O filho tá naquele ponto da adolescência em que tudo é difícil. Ele sente raiva, sente abandono, sente que o pai não estava ali quando ele mais precisava. E aí, quando o Mercer tenta conversar, dar conselhos, mostrar que tá mudado, o menino meio que rejeita. Não é fácil reconquistar um filho depois de tanto tempo ausente, ainda mais num ambiente tão pesado como o que eles vivem. O Mercer começa a perceber que, para dar conta de tudo isso, vai ter que ser mais do que só um cara tentando mudar. Vai ter que ser forte, vai ter que se controlar, vai ter que engolir muita coisa. E tudo isso enquanto o mundo lá fora está prestes a explodir. Porque, ao mesmo tempo em que ele luta pela própria paz, tá rolando um clima de raiva na cidade inteira. Os noticiários só falam de um caso.
Um homem negro apanhou da polícia, e os policiais nem foram punidos. Isso revolta muita gente. A população negra de Los Angeles começa a ficar cada vez mais indignada. As pessoas estão cansadas de ver sempre a mesma injustiça acontecendo e ninguém fazendo nada. Então, o Mercer está ali, recém-liberto, querendo apenas viver a vida dele e cuidar do filho. Mas sente no ar que algo grande está vindo. É como se uma tempestade estivesse se formando, e ele bem no meio dela, tentando não ser levado pelo vento. Ele anda pelas ruas e vê a revolta crescendo. Gente protestando, gente discutindo, gente com medo. E ele pensa: eu saí da prisão, mas será que estou realmente livre? Porque parece que mesmo do lado de fora, o mundo continua sendo uma prisão de outro tipo, com racismo, injustiça e falta de oportunidade. A cidade começa a ferver. E não é exagero, não. Tá pegando fogo mesmo. No sentimento das pessoas, na tensão nas ruas e mais pra frente, até literalmente. Mas calma, vamos por partes. Tudo começa a desandar quando sai a notícia. Os policiais que espancaram o Rodney King foram inocentados. Isso mesmo. Todo mundo viu o vídeo dos caras batendo nele como se ele fosse um bicho, chutando, dando cacetada. E mesmo assim, a justiça disse que eles não tinham feito nada de errado. Aí pronto. Foi como jogar gasolina num barril que já estava cheio de raiva há anos. A população negra de Los Angeles, que já estava cansada de ser maltratada, de ser ignorada, de ser humilhada, explodiu. As pessoas ficaram revoltadas, e com razão. Era tipo: quantas vezes a gente vai apanhar e ninguém vai fazer nada? E o Mercer? Ele tá bem no meio disso tudo. Ele só queria paz, lembra? Mas agora, tá cercado por um clima de guerra. Você anda na rua e vê protesto, vê gente gritando, queimando coisa, enfrentando a polícia. E o Mercer tá ali, tentando não se envolver. Mas como ignorar tudo isso? A tensão cresce rápido. No começo, são protestos pacíficos. Gente nas ruas com cartazes falando sobre justiça, igualdade, pedindo respeito. Mas aí a polícia começa a reagir com força. Começa a bater, prender, empurrar a galera, e aí vira caos. As lojas começam a ser saqueadas, carros são virados, prédios são incendiados. A revolta vira desespero. As pessoas estão cansadas de esperar por mudanças que nunca vêm. E o Mercer está assistindo tudo isso, com o coração na mão, porque ele sabe que isso pode puxar o filho dele para o lado errado. Em casa, o Mercer começa a perceber que o filho está de olho nessa movimentação toda. O garoto tá vendo a galera da vizinhança indo pra rua, enfrentando a polícia, falando sobre justiça, e começa a achar que talvez esse seja o jeito de ser ouvido. Ele quer fazer parte de algo, quer mostrar que tem voz. E aí vem o medo do Mercer, porque ele sabe como começa esse tipo de coisa. Primeiro é só acompanhar de longe, depois começa a andar com as pessoas erradas. E quando vê, já tá no meio do tiroteio, da polícia correndo atrás, da violência. Ele já viveu isso. Ele já sabe onde dá. Então o Mercer tenta puxar o filho para perto. Fala com ele, tenta explicar que não é esse o caminho. Que a gente tem que lutar por justiça. Sim, mas do jeito certo. Só que o filho dele tá cheio de raiva. E vê o pai como alguém que não estava ali quando tudo começou. A confiança ainda não tá firme. Enquanto isso, o Mercer começa a ser pressionado de todos os lados. De um lado, a cidade pegando fogo, as pessoas chamando para se juntar à revolta, dizendo que ele tem que lutar também, que ele tem obrigação de estar lá. De outro, o instinto de proteger o filho, de não voltar a se meter com a polícia, de não ser preso de novo. É um conflito interno pesado. Ele sente que está traindo o povo dele se ficar em casa calado, mas também sente que vai perder o filho, ou a própria liberdade, se envolver demais. É como se ele estivesse andando numa corda bamba, com um lado chamando para guerra e o outro para desistência. E aí vem uma das cenas mais tensas. O Mercer e o filho estão no carro, voltando para casa, e de repente são parados pela polícia. Do nada, sem motivo. A abordagem é agressiva, cheia de grito, arma apontada, e o moleque, assustado, começa a gritar também. O Mercer, naquela hora, tem que controlar tudo. A raiva, o medo, a vontade de reagir. Porque ele sabe, se levantar a voz, pode acabar morto. Ele já viu isso acontecer. Depois disso, o filho dele muda. Começa a ver que o pai sabe o que está falando. Que não é só papo de adulto querendo mandar, é sobrevivência.
Mas o Mercer também vê que o mundo não vai esperar ele se acertar com o filho para desabar. A revolta está se espalhando. Não é mais só sobre o Rodney King. É sobre tudo. Sobre anos de dor, de silêncio, de injustiça. E o Mercer entende. Ele pode até querer ficar fora disso, mas não tem como. Quando o mundo explode à sua volta, você tem que escolher de que lado vai estar. A cidade já virou um campo de guerra. As ruas estão cheias de fumaça, gritos, sirenes, helicópteros. Tudo está virando caos. Mas dentro de tudo isso, o Mercer só tem uma missão: proteger o filho dele. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Protestos, saques, polícia. O que ele quer mesmo é manter o garoto longe de tudo isso. Só que não tá fácil. O menino já tá envolvido. Não é que ele virou bandido, nada disso. Mas ele tá cercado de amigos que estão indo pras ruas, se metendo nas confusões. E o pior, ele começa a achar que o pai dele é fraco, que o Mercer tá se escondendo, se acovardando, enquanto todo mundo luta por justiça. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.